Sabe, cada clique que você dá, cada curtida, cada série que você maratona, tudo isso tem um preço, um custo que nem sempre a gente vê. Hoje, aqui no É Explicador, a gente vai mergulhar de cabeça nos dilemas éticos da nossa vida digital e tentar entender o que isso tudo significa para nós, de verdade. Vamos lá? Vamos ser sinceros. Séries, filmes, música. Na correria do dia a dia e com tanta coisa disponível, quem nunca pensou em baixar algo de um site, digamos, alternativo? Parece uma coisinha boba, sem importância, né? Mas é aí que a gente abre uma porta para uma conversa muito, mas muito maior sobre tecnologia e ética. E para você ter uma noção do tamanho disso, olha só. Lá em 2012, cada episódio de Game of Thrones era assistido por mais ou menos 4,2 milhões de pessoas em versões piratas. Isso era quase metade da audiência oficial da HBO na época. É um número absurdo que mostra direitinho como a tecnologia tornou tudo mais fácil, tanto para o bem quanto para o mal. E a grana que isso movimenta? Ou melhor, que deixa de movimentar? Pois é, a estimativa é que a pirataria cause um prejuízo de 58 bilhões de dólares por ano, e isso só na economia dos Estados Unidos. Não é só o roubo do conteúdo em si. A gente está falando de empregos que deixam de existir, de impostos que não são arrecadados. É um efeito dominó que começa com um simples download. E é aqui que a gente chega no ponto principal de tudo isso. A tecnologia é uma faca de dois gumes. Não tem jeito. A mesmíssima internet que te dá acesso para assistir um filme legal, pagando certinho, é a que permite que outra pessoa baixe esse mesmo filme em minutos, de graça. Mas será que essa história de lado bom e lado ruim para por aí, na pirataria? Com certeza não. Beleza. Então, qual é o alcance real dessa faca de dois gumes? A verdade é que toda nova tecnologia, por mais incrível que seja, traz junto um pacote de novos desafios que acabam testando tudo que a gente pensava que era certo ou errado. Eu gosto muito dessa analogia porque ela é perfeita. Pensa que a sociedade é um lago de águas tranquilas, tudo em equilíbrio. A tecnologia é a pedra que alguém joga bem no meio. E as ondas que se formam são as novas situações, os novos problemas que a gente encara e para quais as leis antigas, as regras de antes, simplesmente não servem mais. E adivinha onde a gente está? Exato, bem no meio dessas ondas, tentando não virar o barco. E se a gente está no meio dessas ondas todas, tentando navegar, a gente precisa de um mapa, certo? Para a gente conseguir entender esses dilemas todos, precisamos de uma ferramenta, um jeito de olhar para o problema de forma organizada. Mas antes de abrir o mapa, vamos só garantir que a gente está falando a mesma língua. Quando a gente fala de ética aqui, não é só sobre o que diz a lei. É sobre aquele conjunto de princípios do que é certo e do que é errado que a gente usa para tomar decisões. É sobre o que a gente deveria fazer. E aqui está o nosso mapa. Pensa nessas 5 dimensões como se fosse um checklist para qualquer problema digital que aparecer. Primeiro, e os nossos dados? Nossa privacidade. Segundo, e a propriedade intelectual? Como proteger uma música ou um filme? Terceiro, se algo der muito errado, de quem é a culpa? Quarto, os sistemas que a gente usa são seguros de verdade? E por último, mas talvez o mais importante, como tudo isso afeta a nossa vida, no fim do dia? Então vamos usar esse mapa para explorar o território mais íntimo de todos, a nossa privacidade. Porque, você sabe, no mundo digital tem uma regra que quase nunca falha: se o serviço é de graça, pode apostar, o produto somos nós. Essa pergunta dá até um arrepio, né? Aquela sensação estranha de que você pesquisa sobre, sei lá, um tênis, e de repente, como mágica, anúncios daquele mesmo tênis começam a te perseguir em todo o site que você entra. Pois é, não é imaginação sua, não. Você está sim sendo seguido. E a ferramenta número 1 para isso são os famosos cookies. Mas como é que isso funciona na prática? É bem mais simples do que parece. Primeiro, o site que você visita envia um arquivo de texto minúsculo, o tal do cookie, para o seu navegador. Seu navegador guarda ele lá no seu computador. Da próxima vez que você entra naquele site, o servidor dele lê o cookie, te reconhece e começa a registrar tudo o que você faz. É como se você fosse deixando um rastro de migalhas digitais por todo lugar que passa. E o tamanho desse rastreamento é inacreditável. Um estudo analisou os 50 sites mais populares dos Estados Unidos e descobriu, em média, mais de 60 arquivos de rastreamento por site.
No total, foram 3.180 desses pequenos espiões digitais instalados nos computadores dos usuários. E o mais chocante, apenas um site, a Wikipédia, não tinha nenhum. E aí a gente entende tudo. Para gigantes como o Google e o Facebook, nossos dados pessoais não são só um detalhe, eles são o produto principal. Nossos cliques, nossas fotos, nossas buscas, tudo isso é empacotado, analisado e vendido para anunciantes que querem desesperadamente a nossa atenção. Aquele serviço grátis que a gente adora, a gente paga por ele com a nossa privacidade. E o jeito que a sociedade lida com isso muda muito dependendo de onde você está. Nos Estados Unidos, a regra geral é o opt-out, ou seja, as empresas podem pegar seus dados por padrão e você é que tem que correr atrás para dizer, ei, não quero. Já na Europa, é o contrário, é opt-in. A coleta é proibida por padrão. A empresa precisa pedir a sua permissão, bem clara, para começar a rastrear. É uma diferença gigantesca sobre quem, afinal, é o dono da informação. Mas olha, perder a privacidade é só a ponta do iceberg. O custo real de estar conectado o tempo todo vai muito além de uns anúncios chatos. Ele afeta a sociedade como um todo, nossos empregos e até a nossa saúde mental. Dá uma olhada nesse gráfico. É um retrato bem preocupante. A automação, por exemplo, impulsionada pela tecnologia, pode levar muita gente a perder o emprego. A tal da exclusão digital cria um novo tipo de desigualdade. Existem riscos reais para a nossa saúde, que a gente já vai ver, o crime online fica cada vez mais esperto e aquela fronteira entre trabalho e vida pessoal praticamente desaparece. E falando em exclusão digital, a conversa hoje é outra. Não é mais só sobre quem tem ou não tem internet. A nova exclusão digital é sobre como as pessoas usam a tecnologia. A tendência é que grupos com menos grana usem mais para entretenimento, enquanto grupos com mais grana usem para aprender, para se desenvolver. E o resultado? Isso pode acabar aumentando ainda mais as desigualdades que já existem. E aí, se identificou com alguma coisa? O tecno-estresse é real, gente. Ficar irritado e hostil com os outros do nada, uma impaciência que não tem fim, cansaço mental e físico, e talvez o sintoma mais sutil de todos, esperar que as pessoas e o mundo funcionem na velocidade de um computador, com respostas imediatas. É um tipo de estresse que a própria tecnologia coloca na gente. Ok, eu sei. O cenário pode parecer meio pesado, pirataria, vigilância sem parar, desigualdade, estresse. Olhando para tudo isso, a pergunta que não quer calar é: tá, e a gente? O que a gente pode fazer no meio disso tudo? E eu queria terminar deixando essa pergunta no ar para vocês. No mundo que foi desenhado para sugar nossos dados e nossa atenção, como a gente pode ser um consumidor mais consciente? Não tem resposta fácil para isso, mas só de começar a se fazer essa pergunta já é um primeiro passo gigantesco. É isso por hoje no Explicador. Valeu pela companhia.